Estamos de volta com o Manhã da Piedade e agora eu quero reforçar mais uma vez sobre esse símbolo que aparece aí no canto direito da sua tela. Você vai pegar seu celular, apontar para ele, para poder conhecer e ajudar os diversos projetos da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Eu faço parte, venha fazer parte você também. Agora chegou a hora desse quadro, delícia de quadro, YouCat, para a gente poder conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, numa linguagem jovem, numa linguagem fácil, daquilo que é colocado como norte, para que possamos buscar, seguir na caminhada espiritual. Vamos conferir? Padre Wellington Santos, bom dia, sua bênção, alegria ter o senhor aqui mais uma vez. Bom dia, Moninha, Deus abençoe também a todos que estão em casa, a produção, é uma alegria imensa nós, mais uma vez nesta quinta-feira, poder partilhar um pouquinho da riqueza da doutrina da nossa igreja. Uma alegria estar contigo, Moninha. É verdade, padre, eu estou igual o Pequeno Príncipe, o senhor vem às 10h30, às 10 horas, eu já estou feliz sabendo que tem YouCat. Isso é bom, também fico feliz, estava esperando aqui já desde 10 horas para chegar esse momento. Ô padre, vamos falar hoje de batizar, né? As pessoas costumam falar assim, eu fui batizado. Então vamos começar assim, por que os cristãos se batizam? E por que não se deve falar eu fui batizado, mas eu sou batizado? Pois é, nós vamos falar de um tema que é importantíssimo para a nossa vida cristã. É a porta de entrada, né, para a nossa vida de fé. Aí, sim, olha, por que os cristãos se batizam? De fato, dizer, né, eu sou batizado, não eu fui, né, eu sou batizado porque eu estou dentro de uma concepção de missão que inseri justamente por esse batismo. Aí, Moninha, vale a gente dizer, porque às vezes o sacramento, batismo, sacramento sendo sinal sensível da graça de Deus, operado ali na vida das crianças e das famílias, né, que estão envolvidas nesse sacramento, muitas vezes é tratado simplesmente como um evento social. As pessoas se reúnem, né, para poder estar ali na igreja, mais focado talvez numa festa que vai fazer depois, no almoço, ou para poder cumprir um preceito que a nossa sociedade, que é cristã, pelo menos em grande parte, né, impõe. E o batismo é muito profundo, não pode jamais ser tratado assim. Pode ter tudo isso que envolve, que reúne família, mas é uma realidade que vai nos colocar em profunda comunhão com Deus. Por isso que nós, cristãos, somos batizados, para viver essa comunhão com Deus. Então é um sinal sensível que é operado ali na vida daquela criança, na vida da família, e como é importante uma catequese para ajudar a todos a experimentarem essa graça no dia do batismo. É muito bonito quando a gente está celebrando, Moninha, o batismo, e assim a gente vê o envolvimento dos familiares, dos pais, dos padrinhos, na emoção. Aí a gente vai percebendo que, de fato, aquele batismo, né, fecunda a vida, está fecundando a fé, né, daquela família. É por isso que é tão importante fazer o curso do batismo, né, padre? Para conscientizar os pais e os padrinhos do que é esse sacramento, para apresentar o que é esse sacramento, né? Exatamente. Às vezes as pessoas acham que não é necessário, que é um peso, mas é tão importante a gente ter ciência do sacramento, da graça que vai ser operada ali na vida da criança, até para viver de forma muito mais intensa e a gente não se perder, né, nesses acessórios que a gente acaba dando mais atenção num dia de celebração de batismo. Verdade. Padre Wellington, por que a igreja conserva a prática do batismo em crianças? Então, essa prática, Moninha, ela é uma prática muito antiga, né, na nossa igreja. E tem uma razão de ser, né, que é muito interessante a gente pensar essa lógica, porque é mais ou menos de dizer assim, olha, antes mesmo de nós termos decidido por Deus, né, de a gente fazer essa escolha no seguimento a Deus, Ele já se decidiu por nós. Então, a iniciativa primeira é de Deus, que nos escolhe, que nos ama, que nos cria, né? Aí a gente vai entender essa dimensão do batismo desde criança.
porque nós nos colocamos dentro dessa dimensão de já ter sido escolhido por Deus. Então, os pais, eles se comprometem junto com, né, ali os familiares, os padrinhos, de educar essa criança na fé. Daí isso é a importância. A criança é batizada porque nós, enquanto cristãos, entendemos que o batismo é importante. Então, nós temos que oferecer para esta criança as condições necessárias para ela caminhar na fé. E o que é bonito na nossa igreja é que depois, esse batismo que a criança recebeu, a gente pode talvez ter as discussões, ela não tinha liberdade para escolher, mas foi a liberdade dos pais querendo o melhor para os seus filhos. E depois, com o sacramento da crisma, elas confirmam, as pessoas confirmam seu batismo, a missão recebida, a sua inserção, né, nessa comunhão da igreja com Deus. Então tem uma beleza, e olha, é de tempos antigos, e a gente o faz porque antes mesmo da gente escolher a Deus, ele nos escolheu. Por isso que nós queremos que as nossas crianças sejam batizadas. Eu já comecei a conversar com o senhor aqui, eu esqueço que às vezes tem gente que nem sabe, que está assistindo a gente aqui, nem sabe o que é batismo, né? Então, deixa eu dar um passinho para trás e eu queria que o senhor falasse o que é o batismo propriamente dito na nossa igreja. Então, o batismo é um dos 7 sacramentos, né? Está dentro dos 3 que são os sacramentos da iniciação cristã, e o batismo, até no tempo pascal, é bonito a gente dizer isso, porque no batismo a gente morre com Cristo para os nossos pecados, para ressuscitar com ele para uma vida nova. E ali, nesse momento do batismo, por isso que eu disse no início, né, eu não fui batizado, eu sou batizado. Porque no batismo nós iniciamos uma comunhão interminável com Deus. Uma comunhão de amor, a gente recebe uma marca. Então nós estamos nesse caminhar em comunhão com Deus desde o nosso batismo. Então é isso que acontece, nós morremos para os nossos pecados com Cristo para ressurgir com uma vida nova. A gente passa, né, desse caminho, né, de morte para a vida nova que Cristo tem para nos oferecer, né, no nosso batismo. Muito bem. Padre, quem pode batizar? Qualquer pessoa pode ser batizada? Então, qualquer pessoa pode ser batizada, né, que se disponha, e as crianças, como a gente leva, e depois, caso alguém esteja convertido e não tenha sido batizado. E quem que pode batizar? Aí são os bispos, padres e diáconos, mas toda pessoa cristã ou não cristã, por exemplo, em um caso, né, de emergência, pode batizar, né, as crianças ou quem quer que seja, em caso grave, né, de morte, para batizá-la sempre em nome da Santíssima Trindade. Tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é pelos padres, diáconos, bispos, mas também pode ser por qualquer pessoa que está nos acompanhando agora, em um caso extremo, em um caso grave, em caso de morte. Aí a pessoa pode batizar. Isso acontece muito com crianças, às vezes, no hospital. Se é algo, né, irreversível, quem está lá junto pode fazer esse batismo, né, em nome da Trindade, como a igreja faz. É verdade, a doutora Filó batiza muito os bebezinhos quando eles já estão agonizando, já, e elas falam isso. Chama, está sempre com uma água benta e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas fora desse momento de agonia, como que acontece o ritual do batismo? Então, o ritual do batismo ele é muito bonito, porque assim, a matéria é a água. Que a água é símbolo de purificação, é símbolo de vida nova. Então, nós passamos pelas águas. Aí, a marca, né, e assim, a celebração toda vai confluir, vai preparar as famílias e os batizandos para esse momento ali de passar pelas águas, e depois os ritos complementares vai consolidar, vai reafirmar, né, aquilo que foi feito. Aí tem formas, né, de fazer esse batismo, que, na verdade, né, são 3 tipos, né, até para as pessoas entenderem. Tem o batismo por aspersão, esse é o menos usado, né, entre nós, que seria aspergir a água sobre o batizando. Tem o sobre efusão, que é quando a água é derramada sobre a cabeça da criança por 3 vezes, que é a forma mais comum que a gente usa, ou pode ser com a mão, mas até em tempos de pandemia a gente tem que tomar todos esses cuidados. Aí, com os cuidados, é uma jarra ou uma concha, ou então um batismo por imersão.
que é o imergir mesmo a pessoa, né, dentro da água. Esse é quase que a gente não usa por causa das condições da nossa igreja, né, e como é que também isso não facilitaria muito na hora do batismo. Então, é a forma como é celebrado. É essa tríplice imersão ou efusão sobre a criança. E sempre tem que ser dito que a pessoa, né, o batizando, ele é batizado em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não pode dizer assim, em nome de Deus somente, ou usar uma outra forma. Tem que ser dito em nome da Trindade, com a intenção como a igreja faz. Assim é o batismo. E esse é tão bonito. No mundo espiritual, padre, o que acontece no batismo? Aquele batizando, que está sendo batizado, entra para a família, para a grande família, é isso? Exatamente, a gente faz parte de uma grande família. Então, olha, o que acontece com a gente no batismo? Olha que bonito. Nós nos tornamos membros de Cristo. E ao nos tornarmos membros de Cristo, nós nos tornamos irmãos de irmãos. Olha como que recebemos essa graça. Nós nos reunimos como essa família cristã. Então, ao ser membro de Cristo, ao me associar a Cristo, eu vou receber umas inumeráveis irmãos e irmãs. Então, dentro da comunidade, eu sou família. Aí é bonito a gente trazer isso para a nossa prática de fé, para a gente não entender que a gente está isolado, sozinho, né, nesse nosso caminho de busca de Deus. A gente faz isso como uma grande família. E é bonito a gente estreitar as relações com a nossa comunidade, para a gente poder fazer, né, esse caminho para chegar a Deus. Coisa bonita, é tão rico, né, padre? É tão bonito. O batismo era o único caminho para a salvação? Essa pergunta é interessante, tanto quanto ela é polêmica, né, Moninha? É demais! Por isso vou usar o YouCat, para que a gente precisa, né, mostrar, referenciar aquilo que a gente vai dizer. Porque, de fato, é assim, olha, como vai dizer lá no número 199 do YouCat, caso alguém tenha em casa queira pesquisar, é importante saber. Todos que acolhem o Evangelho e ouvem a Cristo, que ele vai dizer assim, ó, Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para estes, o batismo é o único caminho para Deus e para a nossa salvação. Então, para a nossa vida cristã, nós que seguimos a Jesus Cristo, ele é o único caminho, né, para a nossa salvação, para o nosso caminho de encontrar a Deus. Aí vai dizer mais ainda o Cat, olha, mas é verdade que Cristo morreu foi por toda a humanidade. Não foi só, né, para nós, nosso grupo de cristãos. É para toda a humanidade. Aí disso, também as outras pessoas, elas encontram salvação, embora não tenha tido a oportunidade de conhecer Cristo e a fé. Procuram Deus, como vai dizer aqui o YouCat, de coração sincero e orientam sua vida, né, e orientam uma vida segundo a sua consciência. Então, nesse caso, é dito assim, olha, esse é um batismo de desejo, né? A pessoa talvez não sabe nominar esse batismo cristão, como a gente está discutindo aqui hoje, mas há no desejo seguir a Deus, uma consciência reta, né, de fazer o bem, de buscar difundir o bem. Aí, nessas circunstâncias, também essas pessoas são salvas. Então, veja, ela até é polêmica nessa pergunta, mas ela tem uma resposta que une, né, que pacifica os corações. Para nós cristãos, é o único caminho, sim, de salvação. Mas esse caminho também está aberto, né, para os demais, para todos que estão buscando a Deus e que somos chamados a viver aí essa comunhão, né, interreligiosa, né, é uma comunhão bonita, né, de pessoas que buscam a Deus de acordo com a sua fé, de acordo com o seu credo. Amém, amém. Oh, mas é o que a gente ficaria, né, padre? Amanhã toda aqui. Mas o senhor está cheio de coisa para fazer, a gente não pode ficar. Padre Wellington, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Suas considerações finais e, obviamente, queremos a sua bênção. Eu agradeço mais uma vez a gente estar junto. Hoje falamos de um tema importante. Quem está nos acompanhando é valorizar mais essa dimensão do batismo, os padrinhos entenderem a importância que tem, né, para educar no seu afilhado na fé. Por isso que a gente pede que os padrinhos sejam católicos, porque eles vão educar na fé, para que a gente consiga viver essa comunhão bonita que o batismo oferece, essa graça de Deus que o batismo oferece para a nossa vida. Aí deixar a bênção,
né, para ti, Moninha, para toda a equipe, especialmente para quem está em casa, para que a gente continue tendo um dia feliz, um dia na presença de Deus. Amém. Ele esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-os o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Forte abraço. Fica com Deus. Muito obrigada, Padre. Deus abençoe o seu final de semana até quinta, se Deus quiser. Amém. E nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, reflexão do Evangelho. Não saia daí, tô voltando.